Pacheco sugeriu hoje que não seja via PEC, seja via medida provisória. Não sei o que muda exatamente, né? Se é uma possibilidade mais factível. O que te parece, Sakamoto? É que ele está querendo. Existe uma crítica por parte dos aliados do presidente Lula, né, de que se você vai via PEC, precisa de 308 votos na Câmara dos Deputados, né, precisa também de uma maioria qualificada uma maioria constitucional no Senado Federal, você fica muito dependente do Lira e do Centrão na Câmara dos Deputados. Né, e aí você, nessa coisa de dependência, você começa a tomar lá da. Você não toma lá da cá, pura e simplesmente é um pouco, na verdade, pior. Você já começa desde o início o governo Lula sequestrado pelas necessidades do Centrão. E aí, porque isso não é de graça, não existe almoço grátis em Brasília. Né? Então, para evitar isso, né? E é claro que o Lira pode, inclusive, colocar aí no meio: olha, você não se mete na eleição da Câmara, você não se mete na eleição do Senado, e o Pacheco quer o apoio do PT e quer o apoio do Lula para a reeleição, para a recondução dele, e tem essa possibilidade de você gerar créditos extraordinários, que é diferente, né? Não precisaria de uma medida constitucional. Então tem muita discussão sobre isso ainda rolando, e a decisão que for tomada, seja PEC, seja crédito extraordinário, ela não é uma decisão simplesmente econômica, Diego, é uma decisão política, porque para tomar uma ou para tomar outra, uma é mais segura, uma é mais garantida, mas uma tem um custo político mais alto, outro mais baixo. Tudo isso, na verdade, são decisões políticas e econômicas simultaneamente. É um quebra-cabeça que o governo de transição, que a equipe de transição do Lula, junto com seus aliados no Congresso, vão ter que resolver. Também não imaginava que Bolsonaro fosse cumprimentar o Alckmin, por exemplo, ontem, e aconteceu. Mas tirar uma foto com o Lula, não sei não. É que o Bolsonaro nunca brigou de fato com o Alckmin. Aquelas propagandas que ele colocava na TV, criticando, olha o que o Alckmin disse sobre o Lula antes, olha o que o Alckmin disse sobre o Lula hoje. Eu nunca vi, não me lembro, posso estar enganado, do Bolsonaro atacando diretamente a pessoa do Alckmin, né? A relação era mais cordial. Ele tem uma questão com o Lula, né? E eu acho, sinceramente, que se o Bolsonaro fizer isso, é no intuito de salvar o próprio pescoço. Digo por quê? Porque na hora que deixar o governo, o Bolsonaro vai se tornar um cidadão comum de novo. E vai perder o foro privilegiado. E tem um monte de capivara dele, um monte de problema que ele vai ter que responder, de rachadinha, desvio de dinheiro, questão da CPI da Covid, mortos, genocídio, questão de corrupção no Ministério da Educação. Tem um monte de coisa que ele vai ter que responder, e ele morre de medo. Ele vive falando, né? Ah, eu não quero ser preso. Ah, eu não vou ser preso. Ah, prenderam a ex-presidente da Bolívia. Então ele morre de medo disso. Então talvez uma aproximação para ele venha no sentido de ele tentar costurar uma saída negociada. É claro que não depende do poder executivo, né? Tipo, primeiro que é o seguinte: se o governo Lula fizesse uma saída negociada que ajudasse, que atuasse pela não punição de Bolsonaro, mostraria que o governo Lula não aprendeu nada com o passado. A gente tem a ditadura militar, o Brasil optou pela não punição dos responsáveis. Olha que legal agora, né? A galera aí, um monte de gente golpista, inclusive nas Forças Armadas, que não, as Forças Armadas não são golpistas como cúpula, mas a base tem aquela mentalidade que vem lá de trás, que que continua sendo fomentada. Então, é complicado. Esse golpismo que a gente vive hoje no Brasil, tipo, é também porque o golpismo de 64 nunca foi punido de fato. Então, eu sou a favor, é claro que, e acho importantíssimo que o novo governo ele estenda a mão para o lado derrotado, mas o lado derrotado não é o Bolsonaro. O lado derrotado é o lado da população brasileira que votou nele. E que, como o Lula falou no seu discurso de vitória, né, no Hotel Intercontinental em São Paulo, não temos dois Brasis, é um só Brasil e um só povo, e ele vai governar para os dois lados. E ele vai entender as necessidades desse outro lado e governar para aquele lado também. E não apenas para aqueles para aqueles que votaram nele, ao contrário do que falou Bolsonaro, que no discurso de derrota só falou para aqueles que tinham votado nele. Né? Então, uma coisa é você acenar para quem votou no outro lado, para os aliados desse outro lado, para todo mundo que estava com esse outro lado e falar, vamos fazer um governo de união nacional. Isso é importantíssimo. A outra é passar pano para Jair. Né? Eu acho que qualquer movimento que possa depois ser usado para Jair, para livrar o próprio pescoço, é um erro.
Vamos colocar da seguinte forma, gente. Pacificar o país não é tolerar bandido. Não é tolerar bandido, né? O que a gente precisa, na verdade, é de cadeia para quem agride a democracia, em primeiro lugar. O que aconteceu? Além dos bloqueios e dos atos golpistas, né, a derrota de Bolsonaro para Lula no último domingo deflagrou casos de violência política em todo o Brasil, que precisam ser contidos através da aplicação rigorosa da lei, da identificação dos responsáveis, sobre o risco desse tipo de agressão escalar. No caso mais grave, Diego, a gente teve o quê? A gente teve a Luana Barcelos, de 12 anos, e o Pedro Soares, de 28, sendo mortos no dia da votação, quando estavam comemorando a vitória do Lula. Foram assassinados a bala e outras duas pessoas ficaram feridos. Depois de Jundiaí, em São Paulo, aqui no interior de São Paulo, perto da capital, estudantes foram feridos por bolsonaristas que estavam fazendo um ato golpista na frente de um quartel. Os estudantes fizeram um L no ônibus que eles estavam, L de Lula, eles entraram e começaram a espancar os estudantes. Daí, uma criança de 6 anos ficou inconsciente em Divinópolis, em Minas Gerais, quando um policial reformado, segundo denúncia da mãe, estrangulou o filho dela na frente da padaria porque perguntou se o menino era bolsonarista e o menino falou Lula lá. O menino ficou desacordado, a polícia foi chamada, foi atrás do cara, mas o cara se escafedeu. Né? Aí você teve o quê? Você teve agora o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, um dos principais alvos da ignorância bolsonarista durante todos esses anos, sendo xingado, sendo atacado por 20 minutos na frente de um restaurante. Isso é extremamente violento, sabe? Gritando, tudo isso mais. Daí ele sai do restaurante para não criar mais confusão para os outros clientes, vai para casa onde ele estava hospedado, bolsonaristas seguem ele até lá e começam também a gritar e ameaçar e tudo isso mais, até que ele tem que sair do lugar onde ele estava. Aí a polícia militar de Santa Catarina diz que o protesto era pacífico e ordeiro. Faça-me um favor. Né? Olha, Diego, a reconstrução de laços de uma sociedade dividida, ela é fundamental para que a gente possa reconstruir um país que Bolsonaro vai deixar nos escombros. Mas a pacificação dos ânimos não significa ignorar esses crimes que vão sendo cometidos, essas agressões que vão sendo cometidas, né, em nome da inconformidade do resultado eleitoral. É inaceitável que golpista tranque rodovia. É mais inaceitável ainda que golpista, ataque a vida individual das pessoas, agrida, assedie, assassine as pessoas. Isso não dá. Né? Não dá para a gente ter uma situação em que o bolsonarismo faça o que quer. O ideal seria o presidente da República virar público junto com seus aliados e começar a botar panos quentes, não daquele jeito pouco crível que ele fez nas 2 declarações sobre os bloqueios, mas de uma forma real. Mas como ele não vai fazer isso, é lei, e é aplicação da lei já. Qual?